Horas e 21 minutos em Pernambuco, 8h21 é hora de entrevista. Hoje, segunda-feira, estou recebendo aqui o cirurgião oncológico, o Dr. Fernando Bezerra. Vamos tirar suas dúvidas. Você que está aí ouvindo o programa, tem alguma coisa aí sobre câncer? Se você tem alguma dúvida, Dr. Fernando Bezerra está aqui para responder. E também vamos conversar sobre outros assuntos. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. Como sempre, é um prazer a gente estar aqui, né, nesse bate-papo. Pois é, antes da gente falar sobre saúde, doutor Fernando, você não viu aí, eu coloquei aqui, por exemplo, o Coelhinho da borracharia, ele disse que o presidente Lula, para o ano, esse ano de eleições, para o ano ele vai derramar dinheiro, ele disse desse jeito, né? Vai derramar dinheiro e vai aumentar novamente, né, a credibilidade dele junto ao povo. Já o Léo Vaqueiro disse que votou no PT, está arrependido, não quer nem conversa. Quer dizer, tem outro aqui, o seu Francisco Lucinda diz, o importante é que Lula lidera as pesquisas. E realmente, na última pesquisa, Lula está na frente, né, rapaz? A situação política do Brasil está meio assim, nebulosa, né? Está complicado, Roberto. Está complicado, infelizmente, o país vive o igual escalão, né, do governo vive uma crise de credibilidade muito grande, né, está sem credibilidade com a população, uma crise fiscal, né, econômica sem precedentes, né, um rombo fiscal gigantesco. E a gente espera, né, Roberto, a gente como brasileiro torce que realmente melhore, né, a situação, mas infelizmente não é o que a gente vê com as atitudes aí não, né? A expectativa, infelizmente, de todo o mercado financeiro, né, de todo mundo é que se as coisas não tiverem uma mudança muito drástica, é que piorem, né? Infelizmente. Agora, doutor Fernando, eu fico preocupado com relação à saúde, por exemplo, né? Recentemente aí o ministro Flávio Dino, ele bloqueou as emendas e muitas dessas emendas, muitas são também sem transparência, vai errado, são usadas erradamente. Agora, muitas vêm para a saúde, e bloqueou foi tudo, rapaz. Roberto, a gente tá assim, a saúde pública, tá? Isso a gente está sentindo aqui em Araripina, né? A gente foi muito penalizado, né? Nós tivemos um corte significativo de repasse, né? Por conta disso, a gente está tendo uma série de dificuldades hoje em relação à saúde, né? Tivemos um corte aí de praticamente 50% de repasse, né? Isso é um reflexo dessa crise fiscal que o país vive, né? E claro, obviamente que isso acaba impactando, porque aí os serviços de saúde precisam fazer o quê? Precisam enxugar custo, né? Para enxugar custo tem que reduzir a oferta de serviços, né? E quem acaba sentindo é quem depende do SUS. Né? E eu fico imaginando a situação das irmãs para manter o padrão, né? Padrão de atendimento. Exatamente. Tabela SUS a gente já sabe hoje em dia que defasada aí, né? Desde quando, né, há 30 anos praticamente, né? Defasada de 30 anos e assim, realmente é uma luta diária, né? Uma luta diária, ainda mais diante do desafio aí que é o Hospital do Câncer, né, Roberto? Mas ninguém pode desistir. Agora, dizer que realmente as coisas se dificultaram muito nos últimos meses, né, em virtude desse arroxo aí, né, desse corte de repasses. E a gente fica triste, porque a gente vê corte de repasse para a saúde, corte de repasse para a educação e o aumento de gasto em outros setores, né? Como, por exemplo, o custeio da máquina pública, né? Viagem, com regalias. Então, isso aí, não é questão de fazer, isso aí não é política. Esse comentário é um comentário que a gente faz como cidadão brasileiro, claro, né? É o mau uso do nosso dinheiro público. Enquanto falta saúde e educação para muitos, né, para a maioria, tem gente viajando e comendo lagosta com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro público. Eu fico imaginando, doutor Fernando Bezerra, que a gente ouve as notícias aqui que todo mês o governo bate recorde de arrecadação e o dinheiro some. Pois é, o nome disso aí é mau uso do dinheiro público, né? Não sabe o que é que está fazendo com o dinheiro. A gente espera do fundo do coração que melhore, até porque se a situação continuar do jeito que está, vai inviabilizar muita coisa aí nos próximos anos. E o resultado está aí, o povo está dizendo que não está gostando. A pesquisa do Datafolha diz isso. Né? Exatamente. Bom, vamos falar sobre câncer. Tem um cidadão aqui, o seu Alexandre,
ele fez duas perguntas. Ele pergunta os sintomas do câncer de próstata e se é contagioso. Eu não sabia, eu não sei ainda não se é contagioso ou se não é não. Seu Alexandre, essa é a pergunta, Roberto. Por quê? Tá? O câncer de próstata, qual é o grande problema do câncer de próstata? Porque ele é silencioso. Geralmente ele não dá sintoma, na grande maioria das vezes ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, tá? É um sinal de que a doença já está relativamente avançada. Então, Sr. Alexandre, essa pergunta do senhor é excelente. Por quê? Qual é a melhor forma de se combater o câncer de próstata? É fazer a prevenção, tá? Então, são os exames periódicos, o PSA, o toque de próstata, Roberto, que existe um preconceito enorme, mas é um exame extremamente simples. É uma coisa totalmente segura, indolor, muito rápido, um exame de 10 segundos, no máximo. Então, Sr. Alexandre, esperar que a próstata dê sintoma é pedir para dar errado, sabe, Roberto? Ela pode até dar, tá? Quando o tumor é mais central, pega a zona mais central, ela pode dar. E quais são os sintomas que ela dá? Geralmente é de dificuldade de urinar, tá? O jato fica fino, o paciente fica sentindo como se a urina estivesse presa, tá? Mas não é a regra, é a exceção. Então a gente não espera por esses sintomas para fazer o diagnóstico. Então o diagnóstico é na prevenção. Em relação a ser contagioso, não, Sérgio, de forma nenhuma. Não existe nenhum tipo de tumor que seja contagioso. Existem alguns vírus, por exemplo, a gente já sabe que os vírus do HPV, né, eles predispõem a câncer de colo de útero nas mulheres, câncer de pênis nos homens, né? Mas a infecção por esses vírus é que predispõe, aumentam o risco. Porém, o câncer em si não é contagioso, então você não vai pegar câncer de outra pessoa, tá? Não existe nenhum tipo de câncer que seja contagioso, que seja transmissível, tá? Então isso é importante ficar muito claro, porque infelizmente ainda tem gente que acha isso, Roberto, e acaba estigmatizando os pacientes com câncer, né? Então pode ficar tranquilo. Faça a sua prevenção do câncer de próstata e não precisa ter medo de forma nenhuma de pegar, contrair de outra pessoa. O Flávio já aproveitou aqui a pergunta, né, do seu Alexandre, e ele disse que tem 30 anos e pergunta, doutor Fernando, se pode ocorrer câncer de próstata em nome de 30 anos. Pode sim, Flávio. Não é, vamos dizer assim, usual, tá? Mas se ele tiver principalmente um histórico familiar positivo, tá? Então esses cânceres em pacientes jovens, não só de próstata, de intestino também, cólon, estômago, eles geralmente quando ocorrem nessa idade, eles estão associados com um caráter hereditário. Então, Flávio, você tem 30 anos, o que é que a gente recomenda? A gente recomenda, tá, o rastreio, que é o toque de próstata, o exame de sangue, né, a ultrassonografia, a partir dos 45, tá, para todos os homens, Roberto, acima de 45 anos. Porém, se você teve o histórico familiar positivo, por exemplo, seu pai teve câncer de próstata com 50 anos de idade, um exemplo, aos 10 anos antes da idade que seu pai teve câncer de próstata, você precisa começar o rastreio. Então, você precisa antecipar. Ao invés de começar com 45 anos, você vai começar com 40 anos. Ou se seu pai teve com 40 anos, você antecipa em 10 anos, começa com 30 anos, tá? Então, nesses casos, a gente recomenda o rastreio. Quando o histórico familiar é positivo, a gente antecipa em 10 anos, referente à idade do paciente que foi acometido pelo câncer de próstata. Eu acho que ficou claro, né? Não sei se... Ficou sim. Doutor Fernando, aí eu aproveito, essa pergunta aqui é minha, porque o senhor falou sobre a questão do toque retal, né? Isso. Aí eu pergunto, por que tem tanto esse preconceito, né? Esse medo de realizar esse exame? Pois é, Roberto. Na verdade, o que existe é preconceito mesmo. Tá? Um exame simples, muito simples mesmo. Importante. Importantíssimo. E assim, infelizmente, a gente ainda não tem um substituto à altura, tá? Então a gente precisa ter a tríade: imagem, o toque retal e o exame de sangue. O exame de sangue ele só de forma isolada ele tem uma baixa sensibilidade para detectar câncer de próstata. Então essa tríade ela precisa andar junto, tá? É preciso que os homens
deixem de ter preconceito em realizar o toque retal para a próstata. Exatamente. Tem gente que só faz, como é que chama? PSA. PSA. É o de sangue, né? Que eu Esse aí não garante que... Não. Ele tem uma alta sensibilidade, mas assim, para fazer diagnóstico de doença precoce, ele também não é tão específico, né? Existem outras patologias, como por exemplo a hiperplasia benigna da próstata, que podem elevar ele também. A dona Francisca, ela pergunta se mágoa ou estresse pode causar câncer, doutor Fernando. Sim, dona Francisca. Estresse pode causar câncer. Pode. Infelizmente, tá? Estresse, ele entra como fator de risco para diversos tipos de câncer, tá? Não só para câncer, mas também para doença cardiovascular. Também, né? Também, Coração. também. Agora, as mulheres, o câncer mais comum é o câncer de mama, né? Os homens são de próstata. De próstata. Tirando esses dois aí, qual é o mais comum? Quando a gente pega a população inteira, o mais comum é de pé. Tá? Mais do que de mama, mais do que de próstata. Quando a gente soma todos os cânceres, Roberto, todos, mama, próstata, pulmão, colo do útero, enfim, todos, 1/3 de todos os cânceres é de pé. Tá? Agora, por isso que a gente sempre, quando a gente está estudando câncer, quando a gente fala de epidemiologia, a gente sempre exclui o câncer de pele. Tá? O câncer de pele não melanoma, a gente estuda ele à parte porque ele é muito frequente. Mas, excetuando-se próstata nos homens e mama nas mulheres, aí a gente tem, em segundo lugar, o pulmão, em terceiro lugar, o câncer coloretal. E tá? qual é o mais letal? Olha, Roberto, existem vários tipos, né? De tumores que têm uma maior agressividade. A gente pode citar aqui, por exemplo, os tumores do pâncreas, né, e das vias biliares, eles têm uma agressividade muito alta, né? O melanoma de pele também é um tumor que tem uma alta agressividade, tá? São tumores assim bastante agressivos. A boa notícia é que para melanoma o tratamento melhorou muito. A gente hoje tem imunoterapia a gente tem atingido excelentes resultados. Ainda é um tratamento muito caro, Roberto, tá? Mas a gente acredita que com o uso cada vez mais rotineiro, esse tratamento ele vai baratear, né? O câncer de pâncreas e vias biliares ainda a gente tem vários estudos com terapia-alvo, imunoterapia, mas não tivemos sucesso, assim, o sucesso que a gente esperava, sabe? Então a gente não progrediu muito não, ainda é uma caixa preta dentro da medicina. Para fechar, doutor Fernando, o João Belisário, ele mandou um áudio, não escutei o áudio, vamos saber se é sobre o que nós estamos conversando aqui. Por que o papai com 58 anos morreu com câncer de próstata e ele disse que não podia fazer a cirurgia? O senhor ouviu aí a pergunta? Ouvi. É João, né? João Belisário. João, bom dia. João, então, dependendo do estadiamento, que é estadiamento, Roberto, é a extensão que o tumor se encontra, né? Nem sempre ele é mais cirúrgico, tá? Então, ele é cirúrgico quando ele está no estadiamento inicial, ou ele é, no máximo, localmente avançado, tá, João? Quando ele atinge um certo estadiamento, que aí não adianta a gente entrar nesse detalhe técnico, mas quando ele atinge um certo estadiamento, a gente diz que o tumor não é mais cirúrgico, é um tratamento com medicação, tá? Medicação para bloquear o crescimento do tumor, controlar o crescimento do tumor. Entendi. Bom, aprendi muito hoje, doutor Fernando. Vamos trabalhar aqui, tem que pagar imposto, doutor Fernando. É verdade, é muito imposto, viu, Roberto? Obrigado, boa semana, ótima semana. Uma ótima semana, Roberto Gonçalves, e aos ouvintes da Araria. Um abraço. Intervalo, já de volta.